Olá você, tudo bem? As cianobactérias são consideradas micro-organismos autossuficientes porque são capazes de fixar CO2 e também nitrogênio molecular a partir da atmosfera. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Reino Monera, estudo das cianobactérias, exclusivamente para você. Vamos lá? Ok, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E hoje o nosso estudo é do Reino Monera, cianobactérias. Primeira coisa importante sobre as cianobactérias. Antes eram denominadas de algas azuis ou cianofíceas, ok? Claro, isso ainda é utilizado hoje. Você vai encontrar muitas questões envolvendo cianobactérias, tratando as cianobactérias como algas azuis e cianofíceas. Mas os estudos mais aprofundados e mais modernos dentro da biologia perceberam que as cianobactérias são muito mais semelhantes às bactérias do que às algas. Então, por isso, está se colocando um pouco em desuso ou se relacionar esses micro-organismos como sendo algas e relacionar esses organismos como sendo bactérias. Mais bactérias do que algas, tá certo? Mas também não são tão algas, tão bactérias assim. Então ficou o termo cianobactérias, o termo ciano, exatamente por causa da coloração azul, que é muito comum a esses micro-organismos. Então, devido à semelhança existente entre esses micro-organismos com relação às bactérias e nem tanto com as algas, que são considerados organismos bem mais complexos, principalmente ao nível de fotossíntese, que tem uma organela específica para realizar o processo, as algas de um modo geral, entendido? Um maquinário enzimático também muito complexo para fazer as etapas fotossintéticas. Então, esses micro-organismos saem então daquela ideia de alga para a ideia de bactéria, consequentemente, cianobactérias. Vamos às características desses micro-organismos. Quais são as características importantes? Primeira coisa, como pertencentes ao reino Monera, claro, são organismos unicelulares, constituídos por uma única célula e são seres procariontes. Organismos procariontes são constituídos por célula procariótica, célula que não apresenta membrana nuclear ou carioteca, delimitando uma região intracelular que é denominada então de núcleo. Então, primeira coisa importante sobre as cianobactérias é o fato de serem unicelulares procariontes. Encontradas comumente em ambientes úmidos e ambientes aquáticos. Quando nos denominamos ambientes aquáticos, estamos nos referindo, dizendo que o micro-organismo pode ser encontrado tanto em ambiente de água doce, como em ambiente de água salgada. Daí denominar o termo aquático. Agora, sendo mais comum na água doce. As cianobactérias constituem o que nós chamamos de fitoplâncton. Professor, o que é o fitoplâncton? Quando você classifica as comunidades de seres vivos que habitam ambientes aquáticos, ok? Você divide essas comunidades de seres vivos em três grandes grupos. Aqueles que são unicelulares e flutuantes, que corresponde à comunidade plantônica ou plâncton. O plâncton você tem os micro-organismos flutuantes de natureza vegetal, fitoplâncton, fito vem de vegetal, ok? E o zooplâncton, que são os micro-organismos de natureza animal. No caso das cianobactérias, compõe o fitoplâncton, que vive em flutuação na superfície aquática. Você tem as comunidades nectônicas, que são todos os organismos vivos que se deslocam por natação, e tem as comunidades bentônicas, que compreendem os organismos que são fixos ou
vagantes. No caso das cianobactérias, são micro-organismos unicelulares procariontes flutuantes em ecossistemas aquáticos, caracterizando então o que nós chamamos de fitoplâncton. São fotossintetizantes, tá? Apresentam clorofila. Clorofila A é uma clorofila também encontrada nas algas mais superiores e também nos vegetais mais superiores, mais carotenoides, que são outros tipos de pigmentos especiais que são encontrados naturalmente nas cianobactérias. Vamos ver que tipos de pigmentos são esses aí. Agora, são fotossintetizantes, capazes de realizarem o processo de fotossíntese, mas não apresentam uma organela típica dos eucariontes, que é a organela responsável pela fotossíntese nesses organismos, que são os cloroplastos. Professor, se as cianobactérias não apresentam cloroplastos, elas apresentam o quê? Tá? O que? Na verdade, dentro do citoplasma dessas algas, você vai encontrar certas membranas que são chamadas de lamelas fotossintetizantes. Essas lamelas são oriundas da membrana plasmática que envolve toda a célula deste organismo unicelular. Então, a partir de invaginações dessa membrana plasmática, surgem essas lamelas impregnadas de clorofila, consequentemente verdes, e que têm a capacidade de realizar o processo fotossintético. Mas essas lamelas não são consideradas cloroplastos, como é o caso das algas eucariontes, ou mesmo dos organismos do reino da botânica. Ok? Beleza? Outros pigmentos, que são os carotenoides específicos das cianobactérias, nós temos a ficocianina, que é um pigmento de coloração azul, e temos a ficoeritrina, que é um pigmento de coloração vermelha. E aí vem uma coisa interessante. A presença da clorofila A, da ficocianina e da ficoeritrina faz com que as cianobactérias se apresentem nas cores verde azulado, pardo azulado e vermelho azulado. Como todas as cores são puxadas para o azulado, daí a denominação de cianobactérias, ou mesmo mais anterior, que eram chamadas de algas cianofícias ou algas azuis. Tudo bem? Podem viver isoladas, você encontra cianobactérias vivendo isoladamente em uma única célula, ok? Disperso no ambiente, mas é muito comum elas se agruparem formando colônias filamentares, que é denominado de anabaena. A anabaena nada mais é do que uma cianobactéria unifilamentar, tá certo? Filamentar, resultante da união de diversas cianobactérias isoladas que se agrupam como se fosse um colar de contas, formando então esse filamento. Aí nós dizemos que é uma cianobactéria colonial denominada de anabaena. São fixadoras de nitrogênio atmosférico, N2, através de uma célula especial encontrado nas colônias, denominadas de heterocisto. Heterocisto é uma célula especial, diferenciada, semi-transparente, que aparece na cianofícia colonial, cuja função específica é fazer a fixação do N2. Retirar o N2 da atmosfera e fixar em moléculas que vão ser utilizadas pelo micro-organismo. Daí a sua autossuficiência, tá certo? Muito bem. Floração. Um aspecto importante das cianobactérias é a sua capacidade de floração. O que é a floração? Reprodução exagerada em condições ideais. Condições ambientais ideais, que a gente vai ver o que é, ok? Faz com que ocorra um processo chamado floração. Floração nada mais é do que a proliferação excessiva em ecossistemas aquáticos de algas de um modo geral, mas que também acontece com as cianobactérias, esse processo de floração, desde que ocorra certas condições ideais que estão muito relacionadas principalmente com disponibilidade de nutrientes. Como se conversa sobre isso lá em ecologia, chama-se eutrofização, quando você aumenta as condições ou a disponibilidade de nutrientes em ecossistemas aquáticos, isso leva ao processo de floração das algas, tá certo? Um processo de reprodução exagerada em condições ideais, coisa que as cianobactérias também realizam
por serem sensíveis a essas altas disponibilidades. Disponibilidades de quê, professor Billy Paul? De compostos à base de nitrogênio e fósforo, se eles estiverem altos, as suas quantidades na água, pode favorecer a floração das cianobactérias, temperatura elevada e condições fortes de luminosidade. Compostos à base de nitrogênio, fósforo, temperatura um pouco mais elevada e ótimas condições de luminosidade também elevadas. Isso são as condições ideais para que as cianobactérias promovam esse processo chamado de floração. Beleza? Isso não é muito bom, porque as cianobactérias são conhecidas por liberarem certas cianotoxinas. Tá? Essas cianotoxinas são muito mais presentes, muito mais intensificadas nos processos de floração. São 3 tipos de cianotoxinas básicas: as neurotoxinas, as hepatotoxinas e as dermotoxinas. Neurotoxina já está dizendo, são toxinas que têm relação com o sistema nervoso, ocasionando desequilíbrios a nível do sistema nervoso. As hepatotoxinas, o termo hepato está relacionado com o fígado, então são toxinas que são danosas a esse órgão. E dermotoxinas, o termo dermo tem a ver com pele, então certas toxinas que agridem a pele do indivíduo. Tá? Então é muito comum, não esqueça disso, essas cianotoxinas recebem esse nome exatamente porque são toxinas específicas das cianobactérias. E a observação importante que abriu a nossa aula de hoje: as cianobactérias são consideradas seres autossuficientes, pois fixam CO2 e nitrogênio. Professor, em que o nitrogênio é tão importante para os seres vivos? Porque é a partir de nitrogênio que os organismos vivos são capazes de produzir aminoácidos. Com aminoácidos ele vai produzir proteínas, com proteínas ele vai sintetizar ácidos nucleicos. Ok? Então o nitrogênio é extremamente importante para os organismos vivos, porque permite que eles produzam os compostos orgânicos nitrogenados. Compostos orgânicos nitrogenados, ok? Que são os aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. E aí, olha só, tudo que é necessário para construir a matéria viva vem através do nitrogênio, que as cianobactérias fixam através dos heterocistos, e o CO2, o carbono, é utilizado para fazer C6H12O6, glicose, a principal fonte de energia para as estruturas celulares. Então, olha só, ela consegue obter da natureza facilmente os compostos necessários à construção da matéria viva e os compostos necessários ao metabolismo energético. Então, por isso, elas são consideradas, tá, organismos autossuficientes, micro-organismos autossuficientes na natureza. Estrutura das cianobactérias. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando isso para você. É muito comum a gente encontrar nas cianobactérias uma parede de mucilagem. A mucilagem é um mucopolissacarídeo que reveste toda a estrutura da cianobactéria. Logo após essa bainha de mucilagem, você vai encontrar a parede celular e a membrana plasmática. Internamente a membrana plasmática nós teremos o citoplasma. Tá? Aqui dentro do citoplasma você está vendo as lamelas verdes, fotossintetizantes, mas que não são organelas específicas, não são cloroplastos, tá? Que é comum nas algas superiores e das plantas, tá certo? Aqui você tem um núcleo não delimitado por membrana nuclear, porque a célula é procariótica. Você vai encontrar o nucleóide, que nada mais é do que o material genético das cianobactérias, algumas inclusões, gotículas de gordura e óleo, por exemplo, e essas bolinhas amarelinhas que você está vendo aqui, que nada mais são do que os ribossomos. Ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteína em toda a estrutura celular. Ribossomo é uma estrutura que é encontrada em todas as células, tanto faz se é célula procariótica ou se é célula eucariótica, você vai encontrar em todas elas. E aqui você tem a imagem específica de uma anabaena, que é aquela cianofícia
colonial filamentar tá aqui, ó. Tá? E nessa fotografia desta colônia aqui, tá? De várias anabaenas aqui, de forma conjunta, você vai encontrar essa célula aqui, ó. Acompanha aí o mouse, tá vendo essa célulazinha aqui, um pouco semi-transparente? Essa célula aqui representa o heterocisto, a célula que é responsável pela fixação do nitrogênio. Aspecto da reprodução das cianobactérias. Elas reproduzem assexuadamente por divisão binária ou cisciparidade, como acontece com as bactérias, tá certo? São coloniais, as coloniais, através de um processo chamado fragmentação ou hormogonia, onde resulta a formação de hormogônios. Nós temos uma imagem aqui que a gente vai ver isso em maiores detalhes. E aí, uma observação importante pra cacete: ainda não foi identificado processos de reprodução sexuada em cianobactérias, mas considera-se que deva haver algum processo de recombinação de seus genes. Você sabe que variabilidade genética é algo extremamente importante para todos os seres vivos que habitam este planeta e que precisam se submeter às condições específicas a nível ambiental. Mas, por enquanto, falou em reprodução de cianobactérias assexuadamente por divisão binária ou cisciparidade, mesmo processo de reprodução que acontece com as bactérias. E no caso das cianofícias coloniais, por fragmentação, que também é um mecanismo reprodutivo assexuado, originando hormogônios. Vamos ver o que são esses hormogônios? Ok, nós temos aqui uma imagenzinha mostrando isso. Olha só. Cianofícia colonial, reprodução por fragmentação. Aqui eu tenho um grupo de 3 cianofícias, mais um grupo de 3 cianofícias, mais um grupo de 3 cianofícias. Não significa que tem que ser 3 a 3. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 2, entendido? Mas você tem na colônia da cianofícia um certo grupo. Por que um certo grupo, Billy Paul? Porque as cianofícias, elas são revestidas por uma bainha de mucilagem. Aí você tem grupos celulares, ó, como esses 3 aqui, que estão ligados um ao outro, né, que é o que caracteriza uma colônia, é a ligação anatômica entre os indivíduos envolvidos na estrutura colonial. Então aqui você tem, ó, 3 células que estão unidas umas às outras diretamente. E você tem grupos de células que estão unidos a outros grupos pela bainha de mucilagem. Tá certo? Entendeu aí a diferença do contato entre as células diretamente e contato indireto, porque o contato se faz pela bainha de mucilagem, que é a bainha de revestimento mais externo, ok? Só que nesses pontos de contato aqui, que envolve apenas a bainha de mucilagem, você tem aí pontos de quebra. À medida que a estrutura colonial vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ficando muito grande, ela perde sustentação e começa a se partir em pedaços. Onde ela vai se partir, Billy Paul? Os pontos de quebra são aqueles pontos de contato, bainha de mucilagem com bainha de mucilagem. E aí originam fragmentos, ok? Olha aí, esses fragmentos aqui são chamados de hormogônios, beleza ou não? Aí, esses hormogônios, o que acontece? As células constituintes desses hormogônios, que são fragmentos pequenos, tá certo? Elas começam a reproduzir assexuadamente, a se dividir de maneira binária, processo de cisciparidade, aumentando novamente o tamanho da colônia. Quando ela se torna bem grande, ela começa a se fragmentar e o processo reinicia. Ok, galera? Então essas são todas as considerações importantes que você deve saber a respeito das cianobactérias. Vá na descrição do vídeo, baixe o seu biomap da aula, baixe o seu bioexercício gabaritado para que você possa exercitar o conteúdo estudado, beleza? Bons estudos! Nos encontramos na próxima aula. Até lá!